Uma pesquisa divulgada pela agência Reuters, em parceria com o Instituto Ipsos, mostra um descontentamento da população dos Estados Unidos com a guerra com o Irã. Vamos conferir os resultados desse levantamento? Começando com a seguinte pergunta: a ação militar dos Estados Unidos terá impacto na sua própria situação financeira? 7% dos entrevistados responderam que terá um impacto positivo, majoritariamente positivo, na sua vida financeira. 12% disseram que não haverá nenhum impacto. 25% disseram que não sabem ou não quiseram responder. E 56% afirmaram que o impacto na vida financeira será majoritariamente negativo. Essa é a impressão da população norte-americana. Tem outras perguntas para a gente trazer aqui. Vamos dar mais uma olhada? Quais são os outros questionamentos? O quão preocupado você está com o risco à vida de militares americanos? Um tema muito sensível para a população dos Estados Unidos, que tem na memória as operações no Iraque, no Afeganistão, mesmo na Líbia, na virada da década de 2010. E as respostas foram as seguintes: sem preocupações, 12%, não sabem, não quiseram responder, 2%, e preocupados, 86%. Mais duas perguntinhas para a gente trazer aqui nessa pesquisa da Reuters Ipsos. O que vai acontecer com a estabilidade no Oriente Médio? 21% acreditam que vai melhorar, que o Oriente Médio vai se tornar mais estável. 11% acreditam que nada vai mudar, que vai continuar igual ao que era anteriormente. 15% não sabem ou não quiseram responder, vai piorar 52%. E para a gente encerrar, a última pergunta desse levantamento que foi apresentado recentemente: o que vai acontecer com a qualidade de vida do povo do Irã? Tem essa dúvida, será que vai haver troca de regime de fato no Irã? 21% acreditam que vai melhorar, 13% vai permanecer igual, 16% não sabem ou não quiseram responder e 49% dos entrevistados dizem que vai piorar. Essa é uma pesquisa com 3 pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. 1.021 adultos entrevistados nos Estados Unidos entre os dias 27 e 29 de março mostram que a percepção norte-americana da população lá nos Estados Unidos sobre essa guerra não tem sido muito positiva. Não à toa, a aprovação de Donald Trump tem despencado cada vez mais, ficando ali agora na margem de 37% apenas, um recorde histórico negativo para um presidente dos Estados Unidos. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe a analista internacional, mestre em Economia Política Internacional pela UFRJ, Rose Martins. Rose, seja muito bem-vinda ao JP Internacional, um prazer contar com você. A opinião pública tem mostrado uma resistência muito grande lá nos Estados Unidos a essa guerra lançada por Donald Trump contra o Irã. Mas Donald Trump, por sua vez, já mostrou que a opinião pública não é exatamente do interesse dele. Será que o cenário agora pode ser diferente com as eleições de meio de mandato chegando por aí? Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada pelo convite para estar aqui conversando com vocês hoje. Pois essa pesquisa, ela tem confirmado uma tendência, né? Porque o Donald Trump começa a perder popularidade desde maio do ano passado. A própria pesquisa da Reuters Ipsos de novembro mostra a grande satisfação dos norte-americanos com o que o Donald Trump prometeu resolver durante a campanha, que era a questão econômica, do custo de vida do norte-americano. Com o conflito no Irã, 2 promessas do Donald Trump foram quebradas, escandalosamente quebradas, que é, primeiro, de não se envolver em conflitos, né? Os Estados Unidos iriam voltar a sua atenção para recompor sua capacidade industrial, e a outra, como ele bem disse, que ele era a melhor pessoa para conduzir a economia norte-americana e que ele ia resolver essa grande insatisfação. Em novembro, a pesquisa da Reuters mostrou que os norte-americanos estavam muito insatisfeitos com o custo de vida, e uma coisa que é preocupante, essa insatisfação estava crescendo entre os eleitores republicanos. Todos os eventos externos que confirmarem essa tendência de insatisfação dos norte-americanos, elas vão contribuir para que o Donald Trump fique numa situação política ainda mais difícil. Logo nos primeiros dias da guerra com o Irã, a consequência mais evidente econômica para os Estados Unidos foi o aumento
preço do petróleo e o preço do diesel, o preço da gasolina e o preço do diesel. Como a gente sabe, o aumento do combustível, ele tem uma reação inflacionária em cadeia. O frete fica mais caro, o transporte comum fica mais caro para o cidadão comum abastecer o seu carro, e, portanto, todos os demais produtos aumentam de preço. Então, o que essa pesquisa revela, principalmente, é isso: a insatisfação principal dos norte-americanos desde o ano de 2025 é com o custo de vida. Aqui no Brasil se falou muito dos arquivos Epstein, também do sequestro do presidente Nicolás Maduro, mas a questão central neste momento é o custo de vida. E a guerra do Irã, diferentemente de outras movimentações da política externa do Donald Trump, ela se revelou com uma dimensão econômica muito preocupante para os Estados Unidos e para o mundo inteiro, dado o potencial do Estreito de Hormuz. O Irã já mostrou que tem capacidade de controlar os navios que passam pelo Estreito. Pelo Estreito de Hormuz passa 20% de todo o petróleo comercializado no mundo e, portanto, o preço da energia foi quase que automático. A agressão norte-americana se deu no sábado. Logo na segunda-feira, com a abertura dos mercados, o preço do petróleo já tinha subido. Há umas 2 semanas, o Donald Trump, já demonstrando preocupação com a questão do preço da energia, chegou a mentir, dizendo que o Irã estava procurando o governo norte-americano para estabelecer um cessar-fogo. Depois nós vimos que isso não era verdade. O preço do barril baixou um pouquinho diante da fala do Donald Trump, mas no dia seguinte voltou a subir. Então, o que nós temos de concreto é isso: a energia mais cara, o petróleo, o diesel mais caro. Há uma preocupação também com a passagem de fertilizantes, que tem impactos na segurança alimentar de diversas partes do mundo, a questão do gás natural, que está impactando também a Europa, e já mostrando consequências políticas internas nos Estados Unidos. O Donald Trump é uma figura bastante, digamos, irreverente quando a gente está falando do trato político, mas acredito que o Partido Republicano deve estar, inclusive os quadros mais tradicionais, muito preocupados com as eleições de meio de mandato. Então, não dá para saber exatamente se nós vamos ter uma virada, uma guinada da política externa do Donald Trump como um todo. Mas, à medida que o tempo vai passando e o Irã tem mostrado essa capacidade de retaliação, o cenário vai ficando ainda mais preocupante, principalmente por essa dimensão econômica, eu diria até que essa dimensão estratégica econômica do Irã. Pois é, e essa questão do petróleo que você mencionava, Rose? O preço da gasolina, do combustível lá nos Estados Unidos, a média hoje está na margem ali dos $4 por galão. Um galão é quase 4 litros de combustível, para a gente ter ideia. Subiu já na média quase que $1 desde o início da guerra. Tem lugares nos Estados Unidos onde o preço já passa, estados americanos onde o preço já passa de $5 o galão. É realmente um quadro muito elevado para os mercados, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Agora, uma outra questão para a gente tratar aqui, Rose. O presidente Donald Trump disse no discurso o seguinte, que a guerra precisa ser colocada em perspectiva e que outros conflitos que os Estados Unidos acabou se envolvendo ao longo dos anos duraram muito mais tempo. Caso da guerra do Iraque, do Afeganistão, do Vietnã, da Coreia, Primeira e Segunda Guerra Mundial, enfim, todo esse cenário. Sendo que no caso da guerra agora do Irã, ele havia dito que ia durar mais 2 ou 3 semanas. Ele pode estar, de repente, já preparando ou tentando preparar a população norte-americana para um conflito ainda mais duradouro? Olha, o Donald Trump e seu governo, para ser bem sincero, me parece cada vez mais perdidos. É impressionante o que nós estamos assistindo nos últimos dias. Há um desencontro do que fala, muitas vezes, do Donald Trump, o vice, o secretário de guerra, a secretária nacional de inteligência, a Tulsi Gabbard. O Donald Trump disse, só para vocês terem uma noção, o Donald Trump disse há alguns dias que ele tinha atingido seus objetivos no Irã. No dia 6 de março, ele praticamente disse que tinha vencido a guerra, com 6 dias de guerra, e nós vimos que isso não é verdade. A Tulsi Gabbard fez uma declaração totalmente desconexa com o que o Donald Trump vinha falando nos últimos dias, que ela disse que, apesar dos danos causados ao Irã, a sua estrutura, político-institucional estava intacta, e realmente, foi assassinado o seu líder supremo, o Larinjani também foi assassinado, mas eles estão fazendo, eles nos mostraram para o
mundo ocidental, que eles têm um processo político muito mais pulverizado do que nós imaginávamos. Então, eles conseguem fazer as substituições muito rapidamente. Então, em primeiro lugar, assim, para dizer qual é a estratégia do Donald Trump, é difícil, porque é um desencontro no seio do seu grupo de poder, mas também até mesmo no que o Donald Trump fala. Ele chegou a dizer 9 vezes que ele tinha vencido essa guerra. Depois ele disse que o único objetivo dos Estados Unidos era reabrir o Estreito de Hormuz. Depois ele disse que isso não era possível. Então, veja, é difícil até a gente ter uma leitura clara de qual é a sua estratégia, porque isso não parece estar bem desenhado, mesmo entre os seus quadros mais de alto escalão do seu governo. Agora, me parece que as últimas movimentações, que envolvem, inclusive, o Pete Hegseth, que é o secretário de guerra, as últimas movimentações é de que eles estariam tentando trabalhar junto com o Pentágono uma invasão terrestre, o que é algo que pode nos remeter a esses outros conflitos que você disse, mas é algo que pode ser uma tragédia. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Eu estava assistindo, quando eu entrei aqui no link, estava assistindo ao finalzinho da sua fala, e acabei me lembrando porque é tão difícil para o Donald Trump até fazer um discurso coeso. Essa base MAGA do Donald Trump, ela amadureceu politicamente no contexto daquelas intervenções que foram fracassadas, né, no Oriente Médio, no Iraque, na Líbia, no Afeganistão. Eles são contrários, porque a percepção que se tem é que o dinheiro do contribuinte norte-americano, né, foi para o ralo, que elas não serviram para os Estados Unidos acumularem poder no sistema internacional. Muito pelo contrário, eles acabaram perdendo espaço para potências como a China e a Rússia, e além disso morreram muitos norte-americanos. É curioso porque tem um tweet do Donald Trump, que estavam compartilhando hoje no X, né, no antigo Twitter, de 2019, dele dizendo isso, que os Estados Unidos não deveriam se meter no Oriente Médio, porque morreram muitos cidadãos norte-americanos e muito dinheiro foi jogado fora. Então, ele está colidindo também até com o que ele prometeu em campanha e o que pensa a sua base. Então, parece que há movimentos contraditórios que envolvem também a força do poder de Israel na política interna dos Estados Unidos, mais especificamente no lobby israelense, no lobby sionista. Dentro da própria base MAGA, há uma percepção de que essa guerra não é uma guerra dos Estados Unidos, que o Donald Trump foi puxado puramente por uma vontade de Benjamin Netanyahu. Há discussões sobre isso, mas estou dizendo aqui o que pensa essa base MAGA, e o Partido Republicano também não tem mostrado uma coesão de que essa guerra também é algo que é necessário para os Estados Unidos, até para o acúmulo de poder dos Estados Unidos no sistema internacional. Então é difícil até a gente dizer para que o Donald Trump está preparando a sua população, o que está pensando efetivamente o Pentágono, o Departamento de Guerra, porque algo que eu estudo relações internacionais há mais de uma década. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha visto uma confusão comunicacional por parte dos Estados Unidos tão grande como nós estamos vendo nesse momento. Inclusive, o presidente fazendo um discurso, alguns dias ele fez um discurso que parece totalmente quase que negar a realidade. Parece que ele não está enxergando o que está acontecendo no Oriente Médio, que o Irã tem capacidade de resposta, que suas bases foram destruídas. Nós tivemos entre hoje e ontem, um F-10 abatido, 2 aviões dos Estados Unidos, um F-10, um F-15 e um A-10, e os 2 helicópteros que foram fazer o resgate dos pilotos também abatidos. Então, a gente está assistindo um cenário muito novo, a partir, inclusive, dessa capacidade de retaliação do Irã. E quando o presidente vai fazer um discurso à nação, ele praticamente ignora essa realidade. Então, há uma confusão comunicacional e o que passa para os analistas uma impressão de que sequer o núcleo duro de poder do Donald Trump sabe o que fazer. E isso, Rose, rapidinho, 1 minuto para a gente encerrar aqui a nossa conversa, mostra um presidente que está perdendo o controle da comunicação, né? Que sempre foi o ponto forte de Donald Trump, a comunicação efetiva, direta, de impacto, e que não está mais acontecendo. Ele disse que o Irã não tinha mais capacidade de defesa aérea.
2 dias depois, caíram 2 F-15, quer dizer, caiu um F-15 em território iraniano. Isso, um F-15 e as notícias que são 2, né? Um F-15 e um A-10. Isso, o A-10 na costa do Kuwait. Isso, exatamente. Mas que também teria sido derrubado Sim. pelo Irã, pelas forças iranianas. É isso, né? Ele está perdendo essa capacidade de convencimento também. Acho que não é só de comunicacional, mas de convencimento. E essa pesquisa da Reuters, ela também deixa isso claro. Os norte-americanos não estão convencidos de que travar uma guerra para o Irã é um bom negócio para os Estados Unidos. E mais, os Estados Unidos estão perdendo, o Donald Trump em específico está perdendo a capacidade de convencer os seus aliados de que eles devem se engajar nesse conflito. Nos últimos dias, ele chegou a ameaçar os países da OTAN. Né, disse que sem os Estados Unidos a OTAN não é nada. Ele fez isso porque ele não acredita que recebeu a resposta adequada quando ele instou os países a se engajarem com os Estados Unidos e o Estado de Israel para reabrir o Estreito de Hormuz. Então, ele também não está conseguindo convencer os seus aliados e a sua população de que essa guerra deve seguir, deve se prolongar.